Se você quer saber o que está para acontecer no Brasil, fica nesse vídeo que eu vou contar para você as duas revelações que Deus me deu e, para completar, uma que Ele deu à minha mãe. Eu estava na minha rotina de oração às madrugadas, mais ou menos entre março e abril, não lembro muito bem a data, sei que era entre um desses 2 meses. E depois de orar, fui dormir. E é costume Deus sempre me dar visões às madrugadas. E nesse dia, Deus me deu uma visão que eu achei extremamente interessante. Eu apareci em um cenário onde estava um apagão geral. As casas estavam sujas, as pessoas sem saber o que fazer, em desespero. Em algumas casas eu vi que tinha uma porçãozinha de carvão, como se as pessoas tivessem tentado cozinhar. E eu ficava observando o cenário. Como eu tinha certeza que Deus tinha me levado em espírito, eu estava andando entre as casas. E eu estava contemplando aquele cenário sem entender. Então eu olhava um pouco mais para cima. E eu vi um homem com um rosto, assim, com traços finos, eu consegui ver o rosto dele. Ele tinha cabelo liso, ele tinha várias hastes tecnológicas no corpo. E ele olhava com um olhar de altivez para todas as pessoas embaixo. E não expressava nenhuma outra reação, a não ser essa, a de altivez e de domínio. Logo depois, eu já estava um pouco mais alto, acima das casas. E eu conseguia contemplar várias casas. E eu conseguia perceber que dentro dessas casas tinham mini drones. Só que nessa visão, Deus me deixava claro que só eu estava conseguindo ver aqueles mini drones. E eu percebia que as pessoas estavam sendo observadas de dentro das suas casas e elas não sabiam. Mesmo com todo aquele desespero, mesmo com toda aquela agonia, elas não percebiam esses pequenos observadores. Saí dessa visão e voltei para o joelho, para pedir a Deus a revelação do que era aquilo. Passei alguns dias orando, e então o Senhor começou a trazer que vai vir um apagão proposital. E que aquele homem que eu vi é um homem que domina a tecnologia. Eu não vou lhe afirmar por nome quem é e quem não é. Só que Deus me deixou claro que é um homem que tem domínio sobre a tecnologia. E infelizmente nessa nossa geração, somos muito dependentes da eletricidade e da tecnologia. Então continuei nas minhas rotinas de oração. De tempos depois, Deus deu uma revelação à minha mãe, falando sobre escassez de alimento. E eu senti que era de Deus, porque, de fato, da mesma forma que Deus me revela e acontece, Deus também revela a ela e acontece. Então eu fui para o joelho, já crendo e pedindo a Deus, Senhor, quando isso estiver próximo, me sinalize quando estiver próximo e me dê condições, porque eu não tinha condições para comprar nem estocar nada. E falei, me avise quando o blackout estiver perto. Passou mais ou menos dia 20 de junho, eu estava trabalhando nas minhas férias, porque eu pedi orientação a Deus do que fazer nas minhas férias, já que estava para vir tudo isso. E o Senhor me deu um alerta de trabalhe mais. Aí eu peguei, consegui trabalhar mais, fui trabalhar nas minhas férias. E continuei orando às madrugadas, entre um dia e outro. E ali o Senhor me deu uma segunda visão. Que algo já estava para acontecer, eu estava em um lugar que já estava com um clima terrível. E que era para eu correr para um caixa eletrônico para sacar o dinheiro. Então eu corri para o caixa eletrônico, passava por uma estrada, por uma pista. E quando eu passava por essa pista, eu ouvia uma voz falando comigo. O Senhor vai destruir este caminho. E então eu ia correndo apressado, eu chegava no mercado e eu percebia que da onde eu tinha iniciado para ir para lá, já se estava um clima de caos. Mas lá no mercado tinha muitas pessoas desapercebidas, desatentas, como se nada estivesse acontecendo. Então eu sacava o meu dinheiro, observava as pessoas e ia embora. Quando eu passava de volta por esse mesmo caminho, eu via a presença de Deus em um redemoinho. Porque na maioria das minhas visões, a presença de Deus sempre acaba me acompanhando e me auxiliando, e às vezes eu vou fazendo algumas perguntas a Deus. E nessa eu vi a presença dele como em um redemoinho, furioso, irado. E quando eu estava próxima de passar no caminho, ele mandava um raio que abria um buraco. Só que este buraco ainda estava começando a crescer. E aí já não ia dar mais espaço para eu passar. Então eu comecei a clamar e dizer, Senhor, tenha de misericórdia da sua filhinha. Senhor, tenha de misericórdia. E eu senti a presença de Deus segurando as pistas que já estavam rachadas para eu passar à beira de um grande buraco. Então eu passava e logo após eu passar, esse buraco abria e crescia absurdamente. Então eu voltava para o lugar inicial onde eu estava. E quando eu voltava para esse lugar, eu comecei a reparar que em um cruzamento tinha uma grade enorme, mais ou menos uns 7, 8 metros, isolando um bairro. E aí eu ficava observando aquilo e já me questionando com Deus. E eu sentia algo como quem diz assim, observe que eu vou lhe mostrar. E quando eu observava, eu via as pessoas que tinham sido infectadas por um vírus muito raivoso. E eu ficava observando e via a rapidez que era para esse vírus contaminar as pessoas. Eu ficava sem entender porque eu vi pessoas da minha infância, pessoas que uma hora estavam na igreja, mas que se afastaram, sendo contaminada por aquele vírus e presa naquela grade, atrás daquela grade. Então eu tomei a decisão de tentar sair daquele lugar. E ao sair da visão,
Eu comecei a orar, perguntar ao Senhor o que era aquilo, só que o do caixa eletrônico eu já tinha entendido. Agora é a hora de você se preparar. Se tiver alguma coisa, saca? Se não tiver, corre atrás. Aí eu fiz, olha, o Senhor já tá me dando o alerta que eu pedi a Ele. Continuei orando e entendi que aquele raio e aquele redemoinho era Deus manifestando a ira dele com o povo. E que aquele vírus é algo que está para vir, assim como a gente teve o Covid, só que de uma forma mais violenta. E aí eu fiquei me questionando, em muitos momentos eu pensei em não fazer esse vídeo e não contar isso para ninguém. Só que eu não consegui mais dormir direito à noite. Agora mesmo já são quase 2 da manhã e eu estou aqui gravando esse vídeo. Porque quando Deus nos passa uma revelação e a gente não conta, Ele também nos incomoda para contar. Ou lá na frente, Ele nos cobra de uma certa forma. Então algo eu tenho para dizer a vocês. Crie a sua reserva de alimento. Estoquem alimento, lanternas, velas, pilhas. E tenham em sua casa, por favor, lanterna, radinhos antigos. Porque quando vier o apagão, toda e qualquer informação vai ser necessária. E vai ser até de um certo alívio. Algumas rádios têm geradoras. E até na visão que Deus deu à minha mãe, Ele falava para ela estocar esse tipo de radinho aqui. Tempos depois, irmãos, eu continuei orando ao Senhor, muito incomodada com o que era aquele vírus. E pensando, será que é coisa da minha cabeça? O que é aquele vírus? Só que eu, desde janeiro, cancelei a minha Netflix. Eu não tô assistindo séries e nem vídeos porque foi uma decisão minha de me isolar um pouco das distrações e focar mais em Deus. Então eu fiquei, não tem como ser meu subconsciente por causa de filmes e coisas que eu assisti. Eu não ando assistindo nada. Fiquei muito curiosa. Tempos depois, eu comecei a ver vídeos do Daniel Mastral, um homem que era ex-satanista e se converteu ao evangelho, e tudo que Deus falou com ele, ele começou a contar e fazer vídeos desde 2019 até 2024, quando então morreu misteriosamente. E todos os vídeos dele, tudo que ele fala por mês, data e ano, está se cumprindo de uma forma absurdamente assertiva. E uma das coisas que ele fala nos vídeos dele também é sobre esse vírus agressivo. Por isso eu tomei também a coragem de vir contar a vocês, como confirmação e testificação da parte de Deus. Nova PAN, vamos chamar de PAN, porque não tem Vai, risco de sim, vai ter mais indo um. por aí, Vai vir por aí, sim. mais forte. Muito mais forte, mais agressiva, com um contato mais rápido, né, uma alastrar mais depressa. E estão trabalhando forte já na censura, estabelecendo parâmetros e leis até, para bloquear qualquer profissional da área de saúde, inclusive, um leigo eu concordo, porque realmente um leigo às vezes não sabe o que está falando, mas bloquear profissionais da área de saúde para não tocarem nesse assunto. Se tocarem, eles podem perder inclusive o CRM deles. E de onde você consegue essa informação que você coloca como sendo uma coisa tão forte e real? De profissionais da área de saúde, que mandam para mim, eu tenho os documentos, né, eu tenho documentado, eu posto na plataforma, né, onde... E aí você deve estar se perguntando, o que eu devo fazer? Além de só estocar alimento, além de só estocar as coisas e me preparar, estocar água, estocar lanterna, pilha. Deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver em Cristo, quando toda essa tribulação começar, você estará guardado. Então se preocupe primeiramente com a sua alma. E eu vou lhe dizer uma outra visão aqui que lhe confirma essa tese. Nesses mesmos períodos, após essas visões, eu continuei orando, como sempre. E o Senhor me mostrava um barco, um navio cargueiro, com várias pessoas. Tinha um amigo de infância. E então esse barco começava a afundar em mar aberto. O céu estava lindo, a água bonita, só que o barco começava a afundar. E tinha um container. Eu subia nesse container e olhava para cima. Eu vi uma luz como se fosse o sol. E começava a olhar para cima e chamar por Deus. E eu sentia uma graça, uma presença, uma coisa muito absurda, segurando o container para eu não afundar. O container ficava paralisado e a força da graça era tanta que o navio não descia mais. Porém, ele já tinha descido a um nível que todos que estavam no deck, né, na parte do deck, já tinham se afogado. E depois dessa revelação, eu fui orar também. E eu fiz, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Que é claro, é óbvio, o Senhor vai guardar quem estiver nele. Infelizmente, esse é um período de atribulação que, assim como o Covid, muitos perecerão. E o maior alerta que o Senhor quer nos dar: virá escassez de comida, virá um apagão. E sobre o caixa eletrônico, o Senhor nos atenta a tirar o nosso dinheiro da conta, porque nós sabemos muito bem que se existem hackers para ir mexer no dinheiro do Banco Central, esse período pode ser um período onde o seu dinheiro pode simplesmente sumir da sua conta bancária e quando a luz voltar você não vê mais nada. Pode ser uma cortina de fumaça para dar-se um golpe. Nós sabemos muito bem que isso não é só história. Nós sabemos que na prática o brasileiro já sofreu isso na época de Collor, ter todo o seu dinheiro do banco roubado. Então eu peço a você que ore a Deus, peça ao Senhor para lhe confirmar tudo que está sendo falado aqui. Mas lembre-se, entregue sua vida a Ele. No período do apagão, ore intensamente, feche sua porta. Guarde a sua família, abra jejuns incessantes e tenha em casa a Bíblia de papel. E tudo que você não teve tempo para ler, leia nesse período. Aprenda mais de Deus. E se você quiser, comece por Apocalipse.
para você entender que nós já estamos no início do cumprimento de muita coisa do livro de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.